Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biotecnologia. Na aula remota de hoje nós vamos falar sobre edição gênica. E dentro dessa ideia de editar genes, de alterar a composição gênica de organismos, nós vamos falar de duas biotecnologias, a interferência de RNA e a CRISPR-Cas9. Essas técnicas, ambas, são baseadas em fenômenos, em processos que ocorrem naturalmente na natureza, tanto em bactérias, quanto em plantas, quanto em animais. Bem, como foram feitas então as descobertas dessas técnicas? Vamos falar primeiro sobre a interferência de RNA. A interferência de RNA ela pode ocorrer a partir de dois tipos de RNAs, os microRNAs ou os pequenos RNAs de interferência. Mas como foi que o pessoal descobriu essas possibilidades? Bem, um grupo de pesquisadores estava desenvolvendo plantas de petúnia transgênicas com o objetivo de ampliar a coloração, de intensificar a coloração. Essa coloração púrpura, né, roxa da flor da petúnia, eles tinham por objetivo fazer com que a planta tivesse a coloração mais forte. Para que isso ocorresse, o que eles fizeram? Introduziram na planta, utilizando uma das técnicas de modificação genética de organismos que vimos na aula passada, introduziram um gene o qual estava relacionado com a rota metabólica da produção do pigmento. Introduziram o gene, selecionaram as plantas e o resultado que eles obtiveram foi o contrário. Ao invés de ocorrer uma ampliação, de ocorrer um aumento na produção de pigmentos, as pétalas das flores tinham menos pigmentos produzido. Estudando então o que aconteceu, avaliando os resultados, o que foi descoberto é que as plantas utilizaram o mesmo RNA produzido pelo gene que foi introduzido, mas ele foi modificado, ele foi dentro da própria planta alterado e ele acabou por bloquear a produção do pigmento. Essa descoberta foi tão importante que o grupo que posteriormente estudou esse mecanismo e conseguiu reproduzir isso tudo in vitro, recebeu um prêmio Nobel, dada a possibilidade de utilizar essa metodologia, por exemplo, para terapia gênica, a cura de algumas doenças humanas ou animais ou mesmo de plantas. Vamos iniciar então falando do silenciamento gênico através da metodologia de interferência de RNA, a partir dos microRNAs. O que é então essa ideia de silenciamento gênico? É a inibição de um gene, fazer com que um gene que existe dentro da planta não seja expresso, que ele pare de ser expresso. E como é feito isso? Utilizando-se RNAs. Como esse processo acontece, então, naturalmente? Bem, os RNAs, os microRNAs, são encontrados naturalmente dentro do micro-organismo, ou da planta, ou do animal. Vamos falar de planta somente. Então, esses microRNAs, eles são transcritos a partir do DNA da planta. Então, a enzima RNA polimerase é responsável por fazer a leitura do DNA, avaliando onde tem lá as regiões a serem transcritas, gerando a partir disso um RNA. É o que temos na figura 1. Após terminar todo o processo de transcrição, nós vamos ter o que é conhecido como microRNA primário de fita simples, pre-miRNA, na figura 2. Esse microRNA primário, ele é uma cadeia simples, né, fita simples, e bastante longa. Porém, as duas extremidades desse microRNA, elas são complementares e em sentido contrário, o que faz com que elas acabem se ligando e formam uma estrutura de microRNA de fita dupla, conhecida como hairpin, ou grampo de cabelo
pelo seu formato, lembra um grampo de cabelo, né? Então, como as duas extremidades são complementares e em sentido contrário, quando as bases entram em contato, elas se ligam e formam essa estrutura de microRNA de fita dupla. Ainda no núcleo da célula, esse hairpin vai entrar em contato com um complexo de enzimas que vai cortar ele, deixar ele um pouco mais curto do que ele está. Então, na figura 4 a gente vê o complexo enzimático, na figura 5 o resultado do corte do microRNA, que continua com aquela forma de fita dupla de grampo de cabelo. Esse hairpin cortado ali vai entrar em contato com uma proteína da membrana nuclear, chamada esportin, né, ou esportina 5, a partir da qual ele, por dentro dessa proteína, ele vai passar para o citoplasma da célula. No citoplasma, ele entra em contato com uma nova enzima, chamada Dicer, que vai cortar novamente esse microRNA. Vocês podem estar se perguntando, poxa, mas por que cortar e cortar? Por que já não fez o microRNA no tamanho certo, né? Por que fazer ele grandão para depois ficar cortando e cortando? Bom, a questão é que existe uma quantidade mínima de bases, uma quantidade mínima de interações entre os nucleotídeos que é necessária para que ocorra todo o processo, desde a transcrição até o transporte de uma determinada molécula de dentro do núcleo para o citoplasma. Então, moléculas muito pequenas, elas não conseguem fazer essas etapas, elas não vão ser produzidas porque não tem esse mínimo de bases necessário para que elas tenham todo o procedimento de transcrição, de transporte pelas membranas da carioteca, etc. Então elas são produzidas de uma forma maior, né, produzidas com um comprimento maior, e depois vão sendo ajustadas conforme a sua necessidade. Então, a enzima Dicer é responsável por um novo corte desse microRNA, que vai deixá-lo com, geralmente, 15 bases de comprimento. Né? 15 pares de bases no sentido de que ele está duplo, mas depois ele vai ser modificado. Esse microRNA ainda duplo vai então entrar em contato com uma outra proteína chamada de argonauta, na figura 8. Essa proteína argonauta, ela vai ser responsável por separar as duas fitas desse microRNA, deixando ele então com uma fita simples, que é chamada de fita guia. Fita guia por quê? Essa fita simples de microRNA de 15 bases que vai permanecer ali grudada na proteína argonauta, ela é complementar a algum RNA mensageiro. Então ela é guia porque ela é que vai guiar em qual RNA mensageiro a proteína argonauta deve se ligar. Ali então, na figura 9, o que a gente observa é exatamente esse processo, em que a proteína argonauta, com o seu microRNA, vai encontrar o RNA mensageiro correspondente ao microRNA. Assim sendo, o complexo argonauta microRNA se liga ao RNA mensageiro que já está ligado ao ribossomo. Porém, com a ligação da proteína argonauta, desse complexo proteico enzimático, há um bloqueio da produção de proteína, há um bloqueio da tradução do RNA mensageiro, certo? Então, existem diferentes genes que vão produzir diferentes microRNAs e cada microRNA guia vai ser correspondente ou vai se ligar a um RNA mensageiro específico. Então, o bloqueio na tradução, ou seja, a interferência na produção de uma proteína, o silenciamento do gene é bem específico. Cada microRNA está relacionado
com o silenciamento de um gene específico, porque ele tem complementaridade com um RNA específico. Talvez vocês estejam se perguntando, ok, mas como é que a célula sabe qual é o microRNA que ela tem que produzir? Pois bem, existem diversos fatores externos, ambientais ou mesmo fisiológicos, que vão servir como sinalizadores para que a célula entenda, que ela reconheça, para que a célula saiba qual o microRNA que ela deve produzir e, dessa forma, ela possa, então, bloquear a produção de uma determinada proteína, fazendo o que a gente chama de controle epigenético. Se vocês voltarem lá na aula que nós falamos de variação somaclonal, nós falamos sobre a epigenética, sobre o controle epigenético da expressão gênica. Este sistema, então, dos microRNAs e proteína argonauta é um sistema epigenético de controle da expressão gênica. O outro processo de silenciamento gênico ocorre pelos pequenos RNAs de interferência, Small Interference RNAs, por isso siRNAs. E é o mesmo processo, consiste de RNAs que vão interferir na expressão gênica, com algumas pequenas diferenças. Esse mecanismo de interferência com pequenos RNAs, diferentes dos microRNAs, ele começa a partir de moléculas de RNA de dupla fita relativamente longas. São moléculas bem mais longas, não como acontece com o microRNA, que ele é produzido a partir da expressão de um gene. Isso significa que essa metodologia, esse processo de interferência por pequenos RNAs, ele pode facilmente ser feito artificialmente. De que forma? Nós podemos introduzir na célula um RNA de dupla fita, com sequências que eu reconheço, que eu sei quais são, e posso, então, direcionar o controle da expressão gênica a partir desse RNA de dupla fita que eu estou introduzindo. Diferente do processo que nós já discutimos anteriormente de transformação genética, em que a gente vai introduzir dentro da célula diretamente o gene, aqui a ideia não é essa. Aqui a ideia é introduzir um RNA. E esse RNA vai então interferir na expressão gênica, vai fazer o silenciamento de um determinado gene, da expressão de determinado gene. Ok? Então, ali na figura 1 nós temos a dupla fita de RNA e vejam que ela é longa. Essa dupla fita de RNA se liga à proteína Dicer, que é uma endonuclease, e o que essa proteína faz? Ela vai cortando aquela grande molécula dupla fita de RNA em pequenas moléculas de aproximadamente 21 bases. Geralmente elas têm aí 20, 21, 22 bases, em média 21 bases. Então, uma grande molécula de RNA vai dar origem a vários fragmentos de RNAs, vários e pequenos RNAs de interferência, certo? Na figura 3, a gente tem ali uma proteína Dicer que ainda está cortando uma grande molécula de dupla fita de RNA, gerando pequenas moléculas de RNA interferência. Isso significa que nós podemos, então, criar uma molécula de RNA e dupla fita com as bases que nós conhecemos, que são complementares a determinados RNAs mensageiros. A gente pode produzir uma grande molécula de RNA, dupla fita, e sabendo que naquela sequência de RNA eu vou ter complementaridade com os genes que eu quero silenciar. Eu posso direcionar o silenciamento dos genes a partir desse RNA produzido e introduzido na célula. Uma vez que eu saiba qual é a sequência do gene, eu posso desenhar um RNA que vai se ligar ao RNA mensageiro gerado a partir deste gene e fazer então o seu silenciamento. Aqui nós temos então, na figura 4, novamente aquela proteína, a argonauta.
Então, o que acontece? A dupla fita, o RNA dupla fita, vai se ligar na proteína argonauta. O que a proteína argonauta faz? Ali na figura 5, ela separa a dupla fita, fica com uma fita guia ligada a ela, certo? Formando o que é chamado de complexo de silenciamento induzido por RNA, a sigla em inglês RISC, vem de RNA Induced Silencing Complex, então complexo de silenciamento induzido por RNA. Enquanto que o outro pedaço, a outra metade da fita de RNA, ela é degradada por enzimas RNases, enzimas que degradam o RNA, que é aquela verdinha ali. Então não fica sobrando RNA por ali. Uma parte da fita fica ligada na argonauta e a outra parte é degradada. Pois bem, esse complexo RISC, então, por sua vez, vai se ligar ao RNA mensageiro, ao qual ele é complementar. Né? O RNA guia, a fita guia, é complementar a uma determinada região do RNA mensageiro. Portanto, vai ocorrer a ligação do complexo RISC na molécula de RNA mensageiro, antes de ela gerar o produto, antes de ela gerar a proteína. Aí a gente pode ter, basicamente, dois caminhos. Um é que a proteína argonauta pode clivar o RNA mensageiro. Ela pode, ao se ligar ao RNA mensageiro, clivar, cortar o RNA mensageiro. Ali nós temos isso na figura 7A. E na 7B nós temos ali o RNA mensageiro clivado sendo degradado por uma enzima RNase. Ou seja, aquele RNA mensageiro que daria origem a uma proteína, ele é cortado pela argonauta, degradado e, portanto, ele não existe mais. Não existindo, não vai produzir proteína nenhuma. Um outro caminho de silenciamento que pode ocorrer está ali na figura 7C, no qual o complexo RISC vai se ligar ao RNA mensageiro, mas não vai necessariamente cortar, não existe a ação da proteína argonauta clivando o RNA mensageiro, mas ela permanece ligado no RNA mensageiro e acaba bloqueando a sua passagem pelo ribossomo. Então ele não vai terminar a sua tradução, ele não vai terminar o processo de produção de uma proteína. Esses pequenos microRNAs, eles têm um terceiro mecanismo de controle da expressão gênica que está ligado às histonas. Vamos lembrar então, as histonas são proteínas nas quais o DNA se enrola, elas mantêm o DNA enovelado, formando a cromatina. Quando esse DNA está enovelado, formando a heterocromatina, ele não pode ser transcrito. As informações que estão ali, de qual a sequência de aminoácidos da proteína, não estão disponíveis. Se precisa, por algum motivo, ser expresso o gene, esse DNA se desenrola das histonas. Então, na figura 8A1, nós temos uma representação do processo das moléculas de proteína histonas, as quais está enrolado o DNA. Se vai ocorrer a expressão de um gene, esse DNA se desenrola na histona e passa então a ser lido pelos fatores de transcrição, que vão se ligar a esse DNA. Ali na figura 8A2 nós temos então o DNA desenrolado, desenovelado e os fatores de transcrição, aquele azul, aquele rosa, que estão ligados ao DNA e fazendo assim a leitura das informações e a transcrição. No processo de silenciamento da expressão desses genes por pequenos DNAs, forma-se um outro complexo chamado de HITS, que vem de RNA Induced Transcription Silencing, certo? Esse sistema, então, de silenciamento da transcrição induzida por RNA ocorre a partir do momento em que esse complexo, que é formado por proteínas, por enzimas e pelo pequeno RNA
interferência se ligam nas histonas. Ao se ligar nas histonas no DNA, promove metilação e dessa forma não ocorre o desenovelamento do DNA. Ou seja, o DNA vai ficar enrolado, vai ficar todo ele condensado. DNA condensado não pode ser lido, não pode ser transcrito. Então nós temos aqui uma forma de silenciar a expressão gênica, impedindo a sua transcrição. O sistema que nós vimos antes era de inibição do RNA mensageiro, ou pelo corte do RNA mensageiro, ou por não deixar com que o RNA mensageiro passasse pelo ribossomo. Aqui, nesse processo, não ocorre nem a produção do RNA mensageiro. Há um bloqueio da transcrição. No sistema que nós vimos anteriormente, havia um bloqueio da tradução daquele RNA. Essa técnica de silenciamento gênico a partir da interferência de pequenos RNAs foi utilizada pelas empresas Monsanto e Dow DuPont para produzir um milho transgênico que é resistente a uma praga chamada larva alfinete americana. Ela é uma lagarta que ataca as raízes do milho. Dessa forma, ela é difícil de controlar, né? É mais difícil você conseguir passar um inseticida que entre no solo e consiga matar essa larva. E dessa forma, causa grandes prejuízos para os produtores de milho. Então, o que a Monsanto e a Dow DuPont fizeram foi criar um milho transgênico chamado Smart Stax, que tem como alvo a lagarta diabrótica virgífera e que ataca o gene SNF7. A ideia é a seguinte: eles introduziram na planta de milho um fragmento, um pedaço de DNA, né, um gene que na verdade produz uma determinada sequência correspondente a um gene da larva. Então, essa sequência introduzida na planta, ela é correspondente a alguns pedaços do gene SNF7 da lagarta. Pois bem, esse gene introduzido, ele tem essa sequência em dois sentidos, no sentido da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Ali na figura vocês veem como S e AS, o gene sense e antisense. Por que isso? Porque quando ele for transcrito, quando ele produzir um RNA, as duas extremidades, AS e a AS, elas são complementares em sentido contrário. Quando elas são complementares em sentido contrário, o que elas formam? Elas formam aquele RNA de dupla fita que forma como um grampo, né, o hairpin RNA. Esse RNA de dupla fita, então, ainda dentro da planta, vai entrar em contato com as enzimas Dicer, que são endonucleases, que vão cortá-lo e ele vai ficar, então, na forma de pequenos RNAs de interferência de fita dupla, dentro da planta. Então, tudo isso está acontecendo na planta. A planta produz esses RNAs. Como a sequência desses RNAs é específica para o gene da larva, não tem nenhum problema para a planta. Ele não vai interferir na planta, certo? Quando a larva se alimenta da planta, ela vai ingerir junto com a folha, ou melhor, com a raiz, desculpa, ela vai ingerir junto com o tecido vegetal da planta esses pequenos RNAs, os siRNAs, os RNAs e pequenos RNAs de interferência. Dentro da larva, então, esses pequenos RNAs de interferências vão se ligar ao complexo de silenciamento induzido por RNA, o RISC, que nós já vimos anteriormente. Esse complexo, então, o RISC, é que vai se ligar ao RNA mensageiro. Agora sim, esse produto, esse RNA, esse pequeno RNA, ele é complementar ao RNA mensageiro da larva. Portanto, esse complexo RISC vai se ligar ao RNA mensageiro da larva e vai cortar todo ele.
Cortando esse RNA mensageiro, não existe, assim, a produção da proteína do que é expressa pelo gene SNF7. Essa proteína ela está relacionada com o transporte nas células, o transporte de proteínas na célula. Não tendo esse transporte de proteínas nas células, principalmente nas células do intestino da larva, ela acaba morrendo. Tá? Esse sistema, então, já foi utilizado e, inclusive, esse milho já foi liberado para comercialização. Ele é comercializado já utilizando a técnica do silenciamento gênico a partir da interferência de RNAs. A técnica de edição de genes mais atual, mais moderna e mais promissora até o momento chama-se CRISPR-Cas9. Ela consiste em cortar o DNA com o auxílio dessa enzima Cas9, que é uma endonuclease, uma proteína que corta DNA. CRISPR é uma sigla para Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats, ou seja, repetições palindrômicas curtas agrupadas regularmente e interespaçadas. Então, o que são isso? São regiões curtas de DNA, palindrômicas, ou seja, as suas sequências são complementares em sentido contrário, ou seja, AGGTT, AACCT são complementares e contrárias. Né? Essas repetições, então, elas são agrupadas, existem várias vezes e são regularmente interespaçadas. Elas foram encontradas, descobertas, em bactérias, como um sistema de defesa desses micro-organismos contra vírus que atacam as bactérias. Então, a Jennifer foi uma das pesquisadoras que descobriu esse sistema e começou a estudar o seu uso, principalmente para a possibilidade de tratamento de doenças humanas. E hoje essa técnica é utilizada em diversas outras espécies com várias finalidades. Basicamente, o que acontece? Existe um RNA guia que identifica regiões específicas do DNA. E essa enzima Cas9 corta o DNA nessas regiões que são identificadas pelo RNA guia. Esse processo funciona da seguinte forma. Nós vemos na figura 1 a proteína Cas9, que é essa estrutura globulosa, se ligando, né, ao RNA guia, o gRNA que está ali em vermelho, certo? Então, há uma interação entre a proteína Cas9 e o RNA guia. Esse RNA guia, ele tem a sequência complementar ao gene que precisa ser cortado, que precisa ser editado. Na figura 2, nós já vemos uma etapa à frente, no qual a proteína Cas9 com o RNA guia, que está ainda lá ó, em vermelho, se ligando ao DNA de dupla fita. A figura 3 tem um close desse complexo, em que a proteína Cas9 já está ligada ao gene alvo, certo? E por que ela está ligada? Porque existe uma complementaridade do RNA guia e do DNA. Então, como DNA e RNA se ligam pelas bases complementares, há uma ligação do complexo Cas9 RNA guia com a região específica do DNA que vai ser cortada. Na figura 4, nós já vemos o DNA alvo, que é ali aquela fita azul, ela está ligada ao RNA guia, que é a fita em vermelho, e está cortada. Observem que já aparecem ali as extremidades do DNA, as extremidades azuis, ainda ligadas ao RNA guia, ainda no complexo proteína Cas9, mas já cortadas. Aí na figura 5 a gente já vê claramente que o complexo proteína Cas9 e RNA guia se desligou e deixou então o DNA cortado. Esse DNA cortado, por sua vez, ele não fica assim arrebentado.
as células possuem um sistema que identifica que houve uma clivagem, houve um dano do DNA e promove a sua recuperação. Vai lá e recupera, vai lá e coloca novamente as bases necessárias para que esse DNA fique íntegro novamente. Agora, nesse processo de reparo do DNA, nós podemos ter dois caminhos a serem seguidos. Um caminho é representado na figura 6A, em que a célula já fez o reparo. Então, nós temos a molécula de DNA ali em azul e as bases em vermelho e laranja que foram colocadas no DNA. Só que esse sistema de reparo ele não é livre de erros. Então, algumas vezes, ele coloca bases que não eram as bases que anteriormente estavam ali no DNA. Nem sempre esse sistema é efetivo. Assim, ele causa mutações. Se nós cortamos o DNA ali, bem dentro de um gene, e causa, a partir desse corte, um reparo com erro, causa uma mutação, ele acaba silenciando o gene. Por quê? Porque esse gene não é mais o que ele era antes. Ele sofreu uma mutação e não vai mais funcionar como anteriormente funcionava. Então, essa da figura 6A é a etapa em que a gente teve uma mutação para causar o silenciamento do gene, certo? Uma outra possibilidade é introduzir na célula um segmento de DNA, um gene que a gente queira introduzir ali naquele genoma, certo? Então, vocês veem na figura 6b, o DNA foi cortado e temos ali uma sequência de DNA que está em lilás, que é a sequência que a gente quer introduzir, que a gente quer colocar, um novo gene que a gente quer colocar dentro dessa sequência, dentro desse genoma. Então, ou vai ocorrer a ligação deste gene que foi colocado ali, desse segmento de DNA que foi introduzido na célula, esse lilás, vai ser introduzido, vai ser ligado naquela região em que houve a clivagem do DNA, a clivagem do gene anterior. Pessoal, vejam que esses sistemas, tanto o de reparo que promove a mutação, quanto o de reparo que promove a ligação de um novo gene, ele não é 100% efetivo. Não são todos os fragmentos do gene cortado que vão ter a mutação e nem mesmo que vão ter a introdução de um gene. Da mesma forma que nós vimos nos processos de transformação genética nas aulas anteriores, nós temos aqui um processo aleatório com uma grande taxa de insucessos, certo? Nós temos aí algo em torno de 5 a 15% de sucesso nas transformações feitas no silenciamento gênico ou na transformação genética a partir da técnica CRISPR-Cas9. Claro que, se vocês lembrarem que na aula anterior eu falei para vocês que o sucesso era inferior a 5%, aqui eu estou falando de 5%, 10%, talvez até 15%. Então, há um sucesso muito maior usando essa técnica. Outra vantagem é que a gente consegue direcionar onde eu quero que seja introduzido esse gene, onde eu quero que seja feito o corte para silenciar o gene. É uma técnica que permite um direcionamento maior da minha edição gênica. Mas, mesmo assim, a gente não tem 100% de sucesso. De qualquer forma, a expectativa é que o processo de edição gênica por CRISPR-Cas9 vai acelerar o processo de melhoramento genético, por exemplo. Aí, se a gente observar na figura, o melhoramento genético por cruzamentos, ele vai demorar no mínimo de 8 a 10 anos fazendo cruzamento das variedades de interesse, seleção, retrocruzamento, até termos a variedade que nós queremos. Pelo processo de mutação, ou seja, promovendo mutação por processo químico ou por radiação, aleatoriamente tendo plantas mutantes até achar aquelas que tenham a resistência à doença ou a característica de interesse, também 8 a 10 anos. O melhoramento por transgenia, que é a introdução dos genes
por um dos processos que nós vimos na aula passada, pode levar de 8 até 12 anos, dependendo do sucesso da técnica utilizada. Já com a edição direcionada pela técnica CRISPR-Cas9, nós podemos reduzir isso para 4 a 6 anos, ou seja, reduz a metade o tempo necessário para fazer o melhoramento genético. E por quê? Porque a gente tem uma maior possibilidade de direcionar todo o processo, de determinar, de delimitar onde exatamente, qual gene, qual região esse corte vai ocorrer e, por consequência, onde vai ocorrer a mutação. Aqui no nosso laboratório, no LFDGV, nós temos um grupo que trabalha com a técnica CRISPR-Cas9. Mas a ideia não é produzir plantas transgênicas, não é fazer a modificação de plantas, não é silenciar genes. A ideia da pesquisa é avaliar a eficácia dessa técnica. Se ela realmente é direcionada, ou seja, a gente tem realmente um alvo e a edição gênica vai ser feita somente naquele alvo, ou vai acontecer também alterações em outras regiões, em outros pontos que não são o alvo do corte, e quanto por cento de plantas que são tratadas por essa técnica que vão ter o resultado final obtido. Tá? Então, a pesquisa que está sendo desenvolvida no nosso laboratório, ela está relacionada com avaliar a técnica em si, e não a produção de qualquer tipo de planta, seja silenciada ou seja com um novo gene. Mas a edição da sequência ela é feita a partir de um RNA guia. Esse RNA guia é que vai dizer exatamente onde que o corte deve ser feito. Mas não tem garantia nenhuma de que vai ser feito naquela posição, por causa da interação entre o RNA e o DNA, ela pode ser mais difícil numa posição, mais fácil em outra. Dessa forma, é necessário testar diferentes RNA guias. Tá? Então, a figura que vocês veem ali bem abaixo, ela mostra o seguinte, ó, nós temos um gel de eletroforese no qual foi feito a separação de fragmentos de DNA da planta selvagem, que é ali aquela com o símbolo WT, ou seja, a planta que não foi tratada com a técnica CRISPR-Cas9, e depois gRN1, gRNA2, gRNA3, gRNA4 e gRNA5 são 5 tratamentos diferentes com 5 RNAs guias diferentes, para testar se funcionava e qual deles era melhor. Então vejam o gel que vocês têm ali para WT, para o tipo selvagem, o tipo que não foi tratado, uma única banda, um único fragmento de DNA. Ou seja, ali nós temos o gene inteiro, o gene da planta selvagem, o gene que não foi cortado. Tá? Esse estudo foi feito com milho. Então, nós temos ali, WT, o gene de milho que não foi cortado. Agora, se a gente olhar gRNA1, nós vamos ver que tem 2 fragmentos mais acima e um fragmento mais abaixo. Então, são 3 fragmentos, 3 bandas. O que significa que aquele DNA, aquele gene do milho, foi cortado e deu origem a 3 pedaços de gene, que estão separados ali no gel. O RNA guia 2 também tem 3 bandas claramente determinadas ali, ou seja, o DNA foi cortado gerando 3 fragmentos. O RNA guia 3, ele formou 2 fragmentos. Então, também houve o corte do DNA, assim como o RNA guia 4 e 5. Todos eles cortaram o DNA. Todos eles foram eficazes em cortar o DNA, apesar de fazerem cortes em posições diferentes e por isso gerando 2 ou 3 fragmentos, todos eles foram efetivos. Mas eles foram desenhados partindo do gene já conhecido, da sequência do gene, e dessa forma foram então feitos os testes dos cortes.
Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo que foi produzido por um aluno do curso de agronomia que fazia o trabalho, ele era bolsista de iniciação científica no nosso laboratório e fazia esse trabalho. Ele já se formou, então ele fez um vídeo apresentando o trabalho, o vídeo está ótimo, bem didático, apresentando as etapas da pesquisa que ele desenvolveu utilizando a técnica CRISPR-Cas9 aqui no nosso laboratório. Esses estudos continuam agora com outros alunos, a gente ainda tem a pesquisa em desenvolvimento. Olá, meu nome é Rodrigo Arnes Santana, eu sou estudante de agronomia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista no Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre o projeto que a gente está desenvolvendo e o título do projeto é Simplast, Entendendo Plasticidade Metabólica em Biologia Sintética. Nas últimas décadas, o modo de agricultura praticado há milhares de anos mudou drasticamente. Um dos motivos foi o surgimento de novas tecnologias relacionadas ao melhoramento genético, como os organismos transgênicos e, mais atualmente, a biologia sintética. Uma ferramenta recém-descoberta da biologia sintética é o sistema CRISPR de edição de genes. Esse sistema ele permite algo que não era possível há uma década atrás, que é editar o DNA no local exato de interesse. O sistema CRISPR é composto pela enzima Cas9, que cliva o DNA, e um RNA guia, que vai orientar a enzima até o local desejado no genoma. Então, quando a gente tem uma sequência de DNA, a gente escolhe o alvo e, a partir disso, desenha um RNA específico para aquele alvo. Ele guiará a Cas9 até o local, que vai cortar a fita do DNA. Quando há o corte, a célula tem um mecanismo de reparo, que vai adicionar ou tirar outras bases nitrogenadas, fazendo com que aquele gene seja desativado. Visto que não necessariamente a inserção de DNA exógeno, produtos oriundos dessa tecnologia não se enquadram necessariamente na legislação dos organismos transgênicos. Consequentemente, já existem alguns produtos no mercado que não passaram por nenhum tipo de regulamentação, mesmo que não se saiba ao certo ainda os possíveis riscos à saúde humana e ao meio ambiente. À vista disso, o projeto busca avaliar a real precisão dessa tecnologia, observando se existem efeitos fora do alvo, tanto no DNA quanto no metabolismo celular. Para isso, vamos utilizar duas espécies vegetais, que são o milho e a Arabidopsis, que serão submetidos à edição de genes com CRISPR. A metodologia do projeto envolve técnicas de cultura de tecido para a obtenção de protoplastos de ambas as espécies, que serão submetidos à edição de genes com CRISPR sem a utilização de um vetor. Os protoplastos eles são obtidos a partir das folhas das plantas e eles são células vegetais sem a parede. Então, para a gente fazer isso, primeiramente a gente tem que fazer o cultivo in vitro das plantas. Então, quando elas têm uma idade determinada, as folhas são cortadas em tiras finas, de aproximadamente 1 milímetro, e são submergidas em uma solução enzimática que contém celulase, que fará a digestão da parede celular. Após isso, essa solução vai ser lavada e centrifugada para a formação de um pellet só com os protoplastos viáveis. Esses protoplastos vão ser visualizados e contados no microscópio, utilizando um corante que cora apenas células vivas. Previamente à transfecção do CRISPR para as células vegetais, a gente tem que preparar o complexo ribonucleoproteico. Para isso, a gente mistura a enzima Cas9 com um RNA guia, e então, esse complexo, depois de pronto, a gente mistura com os protoplastos, junto com uma solução de polietileno glicol, que faz com que os poros das membranas se abram e permita com que esse complexo entre dentro das células. Após a gente ter as células mutadas, a gente vai fazer as análises genômicas e proteômicas. Para isso, a gente faz a extração do DNA, faz PCR e um ensaio de detecção de mutação para confirmar a mutação. E, por fim, a gente fará o sequenciamento para ver quantas bases nitrogenadas foram deletadas ou adicionadas no local e se existem efeitos fora do alvo no genoma também. Os resultados da transfecção de CRISPR para protoplastos de milho confirmaram mutagênese alvo eficiente no gene IPK da espécie, atingindo uma eficiência de 5,85%. Confirmamos a mutação in vitro do gene IPK do milho para todos os RNAs guias testados. Portanto, a transfecção de CRISPR-Cas9 ribonucleoproteínas através de PEG provou ser um método eficaz de transformação de protoplastos da espécie, com potencial para o melhoramento genético.
O tempo de exposição de 40 minutos de CRISPR com os protoplastos se mostrou mais eficiente do que o tempo de 20 minutos para todos os 3 gRNAs testados. Ainda que esse método de transfecção gere menos efeitos adversos do que outros, já existem experimentos que mostram efeitos fora do alvo dessa técnica, sendo um alerta para a biossegurança do produto. Portanto, análises de efeitos inesperados, como mutações off-target e alterações metabólicas, são necessárias para confirmar a segurança do produto. Por fim, esse trabalho busca agregar informação relevante à biossegurança de organismos oriundos de biologia sintética. Bem, como vocês ouviram no vídeo do Rodrigo, alguns organismos, algumas plantas foram editadas utilizando a técnica do CRISPR-Cas9 e estão já no mercado sendo comercializadas. Contudo, não passaram por testes porque elas não se enquadram na regulamentação de organismos geneticamente modificados. Por ser uma técnica nova e por envolver alguns processos diferentes, pois o silenciamento gênico sem a introdução de nenhum outro fragmento, ela não está ainda dentro da nossa regulamentação. Justamente por isso, na próxima aula, nós vamos falar de regulamentação de organismos geneticamente modificados. Nós vamos abordar esse tema que é extremamente importante para a compreensão dos riscos que existem e dos benefícios que existem do uso, da produção e do consumo de organismos geneticamente modificados. Essas técnicas todas são extremamente poderosas e ainda um pouco desconhecidas. Então, na próxima aula, nós vamos estudar, vamos discutir a regulamentação de OGMs no Brasil. Meus caros, muito obrigado pela atenção, espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e nos vemos, então, na próxima aula para falarmos de regulamentação de OGMs. Um abraço a todos, tchau, tchau. Olá, meu nome é Rodrigo Arnes Santana, eu sou estudante de agronomia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista no Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre o projeto que a gente está desenvolvendo e o título do projeto é Simplast, Entendendo Plasticidade Metabólica em Biologia Sintética. Nas últimas décadas, o modo de agricultura praticado há milhares de anos mudou drasticamente. Um dos motivos foi o surgimento de novas tecnologias relacionadas ao melhoramento genético, como os organismos transgênicos e, mais atualmente, a biologia sintética. Uma ferramenta recém-descoberta da biologia sintética é o sistema CRISPR de edição de genes. Esse sistema ele permite algo que não era possível há uma década atrás, que é editar o DNA no local exato de interesse. O sistema CRISPR é composto pela enzima Cas9, que cliva o DNA, e um RNA guia, que vai orientar a enzima até o local desejado no genoma. Então, quando a gente tem uma sequência de DNA, a gente escolhe o alvo e, a partir disso, desenha um RNA específico para aquele alvo. Ele guiará a Cas9 até o local que vai cortar a fita do DNA. Quando há o corte, a célula tem um mecanismo de reparo que vai adicionar ou tirar outras bases nitrogenadas, fazendo com que aquele gene seja desativado. Visto que não necessariamente a inserção de DNA exógeno, produtos oriundos dessa tecnologia não se enquadram necessariamente na legislação dos organismos transgênicos. Consequentemente, já existem alguns produtos no mercado que não passaram por nenhum tipo de regulamentação. Mesmo que não se saiba ao certo ainda os possíveis riscos à saúde humana e ao meio ambiente. À vista disso, o projeto busca avaliar a real precisão dessa tecnologia, observando se existem efeitos fora do alvo, tanto no DNA quanto no metabolismo celular. Para isso, vamos utilizar duas espécies vegetais, que são o milho e a Arabidopsis, que serão submetidos à edição de genes com CRISPR. A metodologia do projeto envolve técnicas de cultura de tecido para a obtenção de protoplastos de ambas as espécies, que serão submetidos à edição de genes com CRISPR sem a utilização de um vetor. Os protoplastos, eles são obtidos a partir das folhas das plantas e eles são células vegetais sem a parede. Então, para a gente fazer isso, primeiramente a gente tem que fazer o cultivo in vitro das plantas. Então, como elas têm uma idade determinada, as folhas são cortadas em tiras finas de aproximadamente 1 milímetro e são submergidas em uma solução enzimática que contém celulase, que fará a digestão da parede celular.
produção vai ser lavada e centrifugada para a formação de um pellet só com os protoplastos viáveis. Esses protoplastos vão ser visualizados e contados no microscópio, utilizando um corante que cora apenas células vivas. Previamente à transfecção do CRISPR para as células vegetais, a gente tem que preparar um complexo ribonucleoproteico. Para isso, a gente mistura a enzima Cas9 com o RNA guia, e então esse complexo, depois de pronto, a gente mistura com os protoplastos, junto com uma solução de polietileno glicol, que faz com que os poros das membranas se abram e permita com que esse complexo entre dentro das células. Após a gente ter as células mutadas, a gente vai fazer as análises genômicas e proteômicas. Para isso, a gente faz a extração do DNA, faz PCR e um ensaio de detecção de mutação para confirmar a mutação. E, por fim, a gente fará o sequenciamento para ver quantas bases nitrogenadas foram deletadas ou adicionadas no local e se existem efeitos fora do alvo no genoma também. Os resultados da transfecção de CRISPR para protoplastos de milho confirmaram mutagênese alvo eficiente no gene IPK da espécie, atingindo uma eficiência de 5,85%. Confirmamos a mutação in vitro do gene IPK do milho para todos os RNAs guias testados. Portanto, a transfecção de CRISPR-Cas9 ribonucleoproteínas através de PEG provou ser um método eficaz de transformação de protoplastos da espécie, com potencial para melhoramento genético. O tempo de exposição de 40 minutos de CRISPR com os protoplastos se mostrou mais eficiente do que o tempo de 20 minutos para todos os 3 gRNAs testados. Ainda que esse método de transfecção gere menos efeitos adversos do que outros, já existem experimentos que mostram efeitos fora do alvo dessa técnica, sendo um alerta para a biossegurança do produto. Portanto, análises de efeitos inesperados, como mutações off-target e alterações metabólicas, são necessárias para confirmar a segurança do produto. Por fim, esse trabalho busca agregar informação relevante à biossegurança de organismos